Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem? Graça e paz, louvado seja o nome do Senhor, que nos deu mais um dia, mais uma oportunidade de viver, né? Mais uma oportunidade de adorar a Ele, mais uma oportunidade de respirar. E a palavra de Deus nos orienta: todo ser que respira, louve ao Senhor, não é mesmo? Louvado seja o nome dele, engrandecido seja o nome dele, porque nos deu mais essa oportunidade, né? Boa tarde, terça-feira linda para você, boa tarde, seja muito bem-vindo a mais esse dia de aula, tá bom? E eu venho aqui agora, neste momento, nessa gravação, trazer a aula de ensino religioso. Você sabe que essa é minha aula predileta, né? E nós vamos falar hoje sobre David Livingstone, um cara que, nossa, um missionário que mudou literalmente a história da África, que fez muitas coisas importantes, que percorreu, se não me engano, 46 mil quilômetros dentro da África, pregando a palavra do Senhor, né? Se não está errada a minha informação, essa informação está no documentário El Diário del Dr. Livingstone, feito pela National Geographic, e o território que David Livingstone percorreu é maior do que a circunferência da Terra, né? Todo o caminho pelo qual ele percorreu é maior do que a circunferência da Terra. Tamanho era o amor de David Livingstone pela palavra do Senhor, o amor por aqueles que não conheciam a Jesus Cristo. Olha que história linda! Mas eu e você não podemos começar a falar sobre isso sem primeiro orar. Vou convidar o Davi para vir aqui. E o Davi vai orar por mim e por você, orar para que nós tenhamos uma aula abençoada, orar para que... Oi, gente! Oi, Davi, seja bem-vindo! Orar para que nós tenhamos uma tarde maravilhosa e para que nós possamos ser inspirados pela história de David Livingstone e fazer a diferença. Não precisa ser tão grande como a história dele, mas fazer a diferença para quem está do nosso lado, para o nosso próximo mais próximo, estendendo a ele o amor, a graça, a misericórdia e as bênçãos do Senhor, né? Esse é o nosso desejo. Vamos orar? Vamos orar, Davi? Oremos. Pai querido, Deus de amor, Deus de paz, Deus de alegria, o Deus Sim. que eu oro todo dia. Amém. E Ele me atende. Amém, Jesus. É O para Senhor esse nos Deus atende. que eu estou orando, é para esse Sim. Deus que eu adoro. Sim, Senhor, nós chamamos. Senhor, eu agradeço por tudo que o Senhor fez comigo, por tudo que o Senhor fez com minha mãe. Amém. Que o Senhor converta mais que Mais, todo Senhor, mundo. mais em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja. Sim, Senhor Eu Jesus. agradeço porque eu estou aqui orando, vivo Sim, Senhor. e feliz. Amém, Senhor Jesus. Senhor, eu agradeço por tudo. Em nome de Jesus, amém. 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 Obrigada, Davi. Bitoca. Louvado seja o nome do Senhor por isso, né? Deus é muito bom conosco em todo o tempo. E que nós possamos literalmente converter a muitos, né? Que o Espírito Santo de Deus nos use. Mas eu vim aqui para te contar então a história de David Livingstone, que está na página, deixa eu chegar lá, Pera, 34, tá? Na página 34 tem as atividades sobre a história dele e eu vou te contar um pouco mais desde quando ele era criança, uma biografia bem curtinha. Biografia, lembra que nós aprendemos o que é uma biografia? Né? É a história de alguém, é quando uma pessoa conta a história de outra pessoa, tá? Então David Livingstone nasceu na Escócia, ele era escocês, em 1813, tá? Cristão de berço, tá? Amava a palavra do Senhor. Um dos primeiros grandes feitos de David Livingstone foi decorar o Salmo 119. E você sabe que o Salmo 119, ele é o mais longo da Bíblia, né? E ele decorou o Salmo 119 e ganhou um Novo Testamento como prêmio. Naquela época, ganhar o Novo Testamento era algo muito importante, porque a Bíblia não era comum como é nos dias de hoje. Então, ele, aos 9 anos de idade, ele decorou o Salmo 119. Olha só, né? Um menino que amava a palavra do Senhor desde pequeno. 9 anos é a sua idade, né?
O Davi tá contando os dias aí para chegar nos 9. O André chegou nos 9 domingo. O Davi Tobias vai chegar nos 9 anos agora, né? No domingo próximo, dia 16. Então, ó, já fica a dica aí para você dar um parabéns para ele, tá? Mas olha só, aos 9 anos de idade ele decorou o Salmo 119. Pega a tua Bíblia, vai lá no Salmo 119 e veja só quantos versículos tem no Salmo 119. E você vai ver, ele é enorme, é o salmo mais extenso de todos, tá? E David decorou e ganhou o Novo Testamento dele, tá? Aos 10 anos ele já era trabalhador, ajudava a sua família e sempre gostava muito de estudar. Ele era sempre muito estudioso, tá? Com 20 anos ele recebeu o diploma da Faculdade de Médicos e Cirurgiões. Então ele se tornou médico, tá? Ele estudou e ele se tornou médico. Daí ele sentiu o desejo de ser missionário. E ele foi para a China a fim de ser missionário. Daí ele encontrou o Roberto Muffat, outro missionário, e esse Roberto Muffat contou para ele do trabalho que ele estava desenvolvendo na África. O coração do Livingstone se encheu, porque não tinha ninguém. Muffat estava sozinho lá na África, não tinha mais ninguém lá. E aí as histórias do Muffat assim, comoveram o coração de Livingstone e ele decidiu ir para a África. E foi, tá? As palavras que ele disse para ele mesmo foi: eu irei imediatamente para a África. E foi para aquele lugar, tá? Ele viajou de Glasgow para o Rio de Janeiro. Glasgow deixa eu ver se era na Escócia. Se não me engano, sim, tá? Não sei onde que tá aqui a informação. Glasgow para o Rio de Janeiro e de lá para a cidade do Cabo, na África do Sul. Iniciou então a sua aventura no continente americano e durou 40 anos essa aventura. Olha só, né? David ficou doente 31 vezes por causa da febre africana. Teve um encontro com um leão que resultou em um ferimento no seu ombro que nunca sarou completamente. Mas acima de tudo, ele foi uma luz na vida de milhares de pessoas. Certa vez Livingstone disse a um grupo de estudantes: de minha parte, nunca cesso de me regozijar em Deus por ele ter me apoiado neste trabalho, né? Então, tem várias histórias sobre ele, né? Inclusive uma das mais, uma história assim, mais impactante para mim na biografia dele é como ele morreu, tá? Ele morreu de joelhos, tá? David Livingstone foi para o lugar na África Central onde não havia nenhuma pessoa branca. Ele foi o primeiro a encontrar uma série de tribos que nunca tinham sido encontradas. Ele foi o primeiro a anunciar Cristo Jesus para todas essas pessoas, tá? Com 60 anos de idade, ajoelhado em oração ao lado de sua cama, morreu de uma doença tropical, a malária, na atual Zâmbia. Seus ajudantes, Chuma e Susi, carregaram seu corpo por milhas e milhas até o mar para colocá-lo num navio que levou de volta para a Grã-Bretanha para ser enterrado. Porém, o seu coração foi sepultado na África, embaixo de uma árvore chamada mvula. Este homem, meus queridos, ele fez toda a diferença para o povo africano, inclusive para leis que aboliram a escravatura. Porque quando ele saiu da cidade dele e foi para a África, na cidade dele já não havia mais escravidão, no país dele já não havia mais escravidão, a escravidão já havia sido abolida. E quando ele chega na África, ele vê pessoas escravizadas, pessoas amarradas, pessoas machucadas, pessoas maltratadas, pessoas judiadas, humilhadas, pessoas mortas sem o menor cuidado, sem a menor preocupação, como se fossem animais. E ele tudo que ele vive ali, ele registrava tudo em diários e em cartas, e ele escreve. E aí um missionário vem à procura dele, ele ficou 6 anos sem aparecer, sem mandar recado, sem nada. E aí um americano vem e o encontra, e aí levam todas as anotações dele,
para o país dele. E, se não me engano, os Estados Unidos decide, então, o continente europeu ali, não sei exatamente bem a história bem certinha da colonização africana, mas o continente europeu entre Estados Unidos e França, se eu não estou equivocada, né, decidiram colonizar a África. Não sei se eu estou usando os termos geograficamente corretos, me perdoem se eu estou equivocada nesse sentido, que a prof não estudou detalhadamente a questão da colonização africana, né? Não é um conteúdo nosso, então a prof não estudou detalhadamente isso. Então me perdoe se eu estou falhando com você. Mas as cartas dele foram, tá? As cartas, os documentos, os registros, os diários que ele escreveu foram para os países europeus, e os países europeus colonizaram a África e aboliram a escravatura, tá? Então, assim, muita coisa David Livingstone dele tá em inglês, muita coisa tá em espanhol. A prof estudou um pouquinho mais só para poder gravar esse vídeo para você e te inspirar a fazer a diferença. Um homem só, né? Um homem só. Ontem eu tava lendo um livro, e o livro conta uma história muito interessante que vai de encontro a tudo isso que nós estamos falando, né? Conta a história de um senhor que ele é um empresário, e ele acordou naquele dia pela manhã e foi fazer uma caminhada na praia, e quando ele chegou na praia havia milhares de estrelas do mar, milhares de estrelas do mar, e ele olhou para aquilo tudo e falou: meu Deus, elas vão morrer, elas vão morrer. O sol vai vir com toda a força e elas não vão resistir e vão morrer. Aí ele pensou: mas eu não posso fazer nada, porque são milhares delas, milhares. Mesmo que eu começasse o trabalho, eu não ia conseguir salvar todas, então vou seguir a minha jornada. E ele continuou a caminhada dele quando de repente ele viu um menino. E o menino pegando a estrela do mar e jogando de volta para o mar, pegando a estrela do mar e jogando de volta para o mar, e pegando, e incessantemente ele fazia isso de uma por uma, e ele chegou para o menino e falou assim: menino, o que você está fazendo? Ele falou: eu estou salvando as estrelas do mar. E aí ele falou para o menino: mas você não vê que você não vai fazer a diferença para todas? Você não percebe isso? Tentando ensinar o menino. E o menino abaixou-se, pegou a próxima estrela do mar e jogou de volta para o mar. E disse assim para o homem: bem, para essa estrela do mar eu creio que eu fiz toda a diferença. David Livingstone fez a diferença para milhares e milhares e milhares de pessoas que não conheciam a Jesus Cristo, tanto que quando ele faleceu, o corpo dele voltou para a Grã-Bretanha, mas o seu coração ficou enterrado na África. Simbolicamente, o que os seus assistentes estavam dizendo é que ele tinha feito toda a diferença. Ele era de um outro lugar, mas o coração dele era africano. Por isso o coração dele foi enterrado ali. Eu e você, talvez temos muitas estrelas do mar ao nosso redor que não conhecem Jesus Cristo. Talvez a gente não possa fazer como o David Livingstone, que fez tanto para muitas pessoas. Mas a gente possa fazer como aquele menino que salvou aquelas estrelas do mar que ele podia. E eu espero que você faça isso mesmo. Eu espero que você seja um David Livingstone. Eu espero que você seja como aquele menino que de um a um não desistiu e salvou quantas almas. No caso, nós. Ele salvou as estrelas do mar que podia, e eu e você vamos salvar as almas que nós podemos para Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Seja você também um David Livingstone aqui no Brasil. Um beijo. Faça as atividades da página 32 e 33, tá? E não se esqueça que essa história fique cravada no seu coração, que os detalhes geográficos não façam você olhar para falhas e erros da prof, mas que essa história de David fique cravada no seu coração. E se você quiser conhecer mais, procura lá, junto com os seus familiares, tá? Eu escrevi no Google, no YouTube, eu escrevi David Livingstone filme, daí vai aparecer lá para você. El Diário del Dr. Livingstone, tá? É um documentário, eu não assisti ele inteiro, tá bom? Então, é apenas uma ideia, não é uma obrigação sua, tá? Deus te abençoe,
em nome de Jesus. Que Ele te guarde e te proteja e que no seu coração, que o seu coração seja regado pelo Espírito Santo de Deus, a fim de que você deseje proclamar o Evangelho assim como David fez. Tá bom? Beijo. Te amo.